era uma pessoa difícil, porque, tipo, eu perguntava muita coisa e ela não só respondia a pergunta. Eu falei, nossa, fala galera, eu sou o Bruno. Oi, eu sou a Isa. E como a gente tinha prometido, agora, depois de muito suspense, a gente vai gravar o vídeo inteiro contando como é que Deus colocou a gente nessa situação aqui, ó, um do lado do outro. Vamos lá? Bora. Vai demorar um tempinho, mas tem muito detalhe. Vale a pena. Vale muito a pena. Eu lembro, eu contei um pouquinho de como eu me converti e logo que eu me converti eu tomei aquela decisão que eu contei pra vocês. Eu orei muito pra Deus sobre direção, sobre se o que eu tava fazendo era certo ou não. E naquela noite eu tive um sonho em que eu tava deitado na cama e eu fui passado pelo céu e eu via Jesus guiando um barco. E então eu entendi que ele estava no comando de tudo e que era a decisão certa de ser tomada. Depois disso, eu comecei a estudar muito os textos da Bíblia em que falava sobre relacionamento, a vida a dois, para que eu tivesse discernimento. Não só para o que buscar, mas como eu tinha que ser, porque se eu encontrasse, eu tinha que saber como tinha que ser. Então, estudei muito, procurei muito, e aí eu montei uma listinha sobre características da pessoa. Inclusive eu dei essa listinha pra ela e tá lá e... Tá guardado até hoje. E as características bateram exatamente, de verdade. Todas as características, principalmente de virtude do Espírito. E sobre, sabe, a forma de lidar um com o outro. E eu comecei a orar sobre aquela listinha, E na igreja, quando eu cheguei assim, tipo, não sei porquê, mas eu olhava direto pro pastor Gilson e pra dona Elaine. E eu via muito como a dona Elaine tratava o seu Gilson e como ele tratava ela, sabe? Era uma coisa super diferente. E aí quando eu olhava, eu conseguia sentir o que a Bíblia dizia sobre a relação de um homem para com uma mulher. E eu falava, não, tipo, eles vivem aquilo. Então, se eles vivem, provavelmente é quase certeza de que isso desceu pros filhos. E tipo, aí eu olhava pra ela, eu falava, E aí eu comecei a orar, eu falei, meu Deus, tipo, ela é mais reservada, ela tem uma característica diferente, sabe? Uma coisa diferente. E comecei a orar. Eu falei, meu Deus, eu não vou agir de forma alguma se o Senhor não me der um aval, né? E aí, numa noite, eu dormi, eu tinha muito sonho no começo. Hoje eu tenho menos. Eu tive um sonho que esse sonho, tipo, pra mim foi muito claro. No sonho eu tava em um culto. E os sonhos são muito claros, sabe? Muito detalhistas. Eu tava em um culto e eu tava inclinado na mesa. Tinha mesas, né? As cadeiras eram vermelhas, tinha pessoas na minha frente. E o pastor estava terminando o culto, eu lembro muito bem dele. Óculos, um blazer cinza, uma camiseta preta. E ele terminava o culto. E aí quando ele terminava ele falava, ó, espera que eu tenho uma coisa para dizer para alguém. E eu tava me escondendo porque eu falei, será que esse cara vem falar comigo no sonho? Aí ele veio até diante de mim. Ele apontou na minha cara e falou assim, ó, Deus pediu para te dizer que ele tá te entregando o casamento que você tanto tem pedido para ele. E quando ele falou isso, eu ouvia vozes tipo, de pessoas, mulheres, na igreja, falando, tipo, quem será que é, sabe, por curiosidade. E alguém me mandava uma mensagem no celular perguntando, será que sou eu? E de bate-pronto, no sonho, tipo, eu falava, não é nenhuma de vocês, é a Isabela. Tipo, e aí eu acordei. Quando eu acordei, pra mim, isso foi uma mensagem muito clara, porque eu já tinha tido sonhos antes, e coisas que aconteceram de verdade e eu consegui identificar a voz de Deus. E aí eu comecei a falar, meu Deus, o Senhor deu aval, agora a obra do Senhor, então me dá um jeito de falar com ela, porque chegar lá nos pais dela do nada, assim, eu nunca ter falado com ela, vai ser a coisa mais estranha do mundo, né? Então eu comecei a orar, eu falei, ó, monte uma via que a gente possa começar a se falar, mas que seja através do Senhor, através da sua palavra. E no começo, quando eu me converti, eu sempre gostei muito de música americana, música de fora, e eu comecei a escutar muito uma determinada música de um determinado grupo, que aí eu vou deixar ela falar e aí vai ligar. Bom, até mesmo um pouquinho antes disso acontecer, um dia eu acordei de manhã, vim tomar um café aqui na sala e meu pai chegou pra mim e falou assim, filha, eu tive um sonho essa noite. E nesse sonho, a gente tava exatamente como a gente tá aqui, sentados na mesa, a gente ia comer alguma coisa e tinha uma quinta pessoa. Eu não via quem era essa quinta pessoa, mas eu sabia que era seu namorado.
Então, se prepara porque não é possível, alguma coisa vai acontecer. E eu falei, nossa, mas tá, né? E aí, depois, nessa mesma semana, meu pai novamente teve um sonho, praticamente a mesma coisa, mas o cenário era outro. A gente estava dentro do carro, fazendo uma viagem, e ele via que tinha uma quinta pessoa. Ele não via quem era, mas ele sabia que tinha uma quinta pessoa lá. Ele falava, Isabela, de novo, eu sonhei. E eu via uma quinta pessoa e era como se fosse seu namorado. E aí eu comecei a falar, Senhor, que negócio que é esse que tá acontecendo, né? Pra quem não sonha, Pra quem não... falou, né? Exatamente. Meu pai, ele não tem esse costume de sonhar, né? Sonhos dessa forma. E eu tava sempre buscando, né? Pedindo, é claro, a pessoa que eu coloquei na minha cabeça. Falei, não, Senhor, eu quero a pessoa que ame a Ti, acima de qualquer coisa, que leve os seus assuntos a sério, que seja disposto mesmo a viver um propósito, né? Que tenha os mesmos propósitos que os meus. E eu sempre buscando isso, meu pai me vem com esse sonho. E aí vendo que o Bruno parou, né? Que ele gostava de uma determinada música e pediu uma direção pro senhor de como ele chegaria a falar comigo, né? Nisso ele já me seguia no Instagram, só que tipo, a gente nunca nem tinha se visto na igreja, nem nada. E aí, um determinado dia eu saí de manhã pra Bom, num determinado dia eu saí pra trabalhar, saía bem cedo, e eu vi que o céu tava bonito, tal, o sol nascendo. Falei, vou tirar uma foto. Aí depois eu olhei e falei assim, nossa, mas ficou bonito, vou postar. E aí eu acabei postando e falei assim, vou pôr uma música junto, né? Ficar legal. E aí eu coloquei uma música, que é a música Promises, do Maverick City. Não sei se vocês conhecem, acredito que sim. É bem conhecida, né? Exato. E postei, né? Falei, deixa lá. Fui trabalhar, tal, quando eu pego no celular, tinha uma mensagem de quem? Apareceu lá. O Bruno enviou uma mensagem pra você. Eu falei, nossa, mas né, o que será? E ele falando que gostava muito dessa música, que foi uma das primeiras músicas que ele ouviu, que eram cristãs e tudo mais, e a gente começou a conversar a partir disso. E foi assunto de tipo, tudo que vocês imaginarem, a gente começou a conversar. E eu comecei a me sentir confortável, né? Falei assim, nossa, né? A pessoa tava conversando sobre todas as coisas e tal, a gente foi pegando amizade. E aí eu ficava pensando, falei, nossa, Senhor, mas será que a pessoa, né, que o Senhor tem pra mim, o Senhor não me confunde, se não for, não, porque ele me manda uma mensagem, eu falava. E aí ele continuava mandando, e cada vez mais ele manda. Eu falei, não, Senhor, então alguma coisa né? É possível. E ela era uma pessoa difícil, porque, tipo, eu perguntava muita coisa e ela não só respondia a pergunta. Eu falei, nossa. Eu falava, meu Deus. Verdade. Mas ela me faz umas perguntas aí, porque senão a conversa vai morrer. Eu não vou continuar insistindo, não, né? Aí chegou uma hora que eu senti, eu falei, não, vou falar exatamente o que eu quero e vou ver como ela vai reagir, né? E aí então um dia eu mandei mensagem pra ela e falei que eu queria conhecer ela de verdade, mais a fundo. Mas eu queria saber se ela gostaria de que isso acontecesse, que ela conversasse com os pais dela para ver se eles permitissem que a gente se falasse. Então a gente começou a combinar de se falar na igreja, no final do culto. E aí o seu Gilson, a Dona Elaine, eles ficavam perto, eles olhavam e tudo mais. Sempre na frente de todo mundo, para que todo mundo visse que, até principalmente os pais dela, que são os mais importantes, visse que a gente queria se conhecer de verdade e sem esconder nada, sempre de uma forma muito, muito aberta. Muito aberto. E depois de muito tempo, a gente marcou de ir no shopping para conversar. E eu fui com uma outra lista na mão. Eu fui com uns temas super difíceis assim, ó. Porque eu estudei muito, eu falei, vou pegar esses temas mais difíceis porque eu vou saber se a pessoa é crente de verdade. E eu peguei os mais difíceis e comecei a perguntar pra ela. Tipo, o que você acha disso? 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 Ela foi respondendo. No meio do shopping. No meio do shopping. E ela respondeu da forma que eu esperava, né? Que era tudo embasamento bíblico. E até falei pra ela, você guarda pra você que essas são as perguntas mais afrontadoras e mais estranhas que você pode receber na sua vida. E ela guardou. Nesse dia a gente decidiu orar juntos, né? Para receber a resposta direta de Deus, mas não só confirmação para mim ou individual para ela, mas que ambos recebessem confirmação. E aí... Depois disso, na mesma semana que a gente tinha
do final de semana que a gente começou a orar, você ainda falou assim, vamos mais a fundo, vamos fazer um jejum. Sim. E aí a gente começou então a fazer um jejum. E quando foi no final de semana, a gente foi no culto de jovens. E aí a gente conversando, tá? Você acabou vindo aqui pra casa. Eu vim aqui pra sua casa no dia que a gente se saiu a primeira vez, no shopping. Sim, exatamente. Ele veio no primeiro dia, já pra cá, meus pais conversaram e tudo mais. Que medo que E aí passou essa semana, né, onde a gente tava já orando e jejuando sobre isso. No final da semana, no sábado, a gente teve o culto dos jovens, aí você veio pra cá. Aí ele conversou com meu pai e falou assim, olha, serviço, a gente tá orando, a gente tá buscando a resposta de Deus, a gente tá jejuando sobre isso. E a gente tá esperando a resposta do Senhor, né? E aí eu lembro que meu pai falou assim, vocês estão certos, né, em buscar a Deus, vou orar por vocês. E já era bem tarde, porque o culto terminou tarde, já era de madrugada. A gente saiu daqui, acho que tava o pastor Fernando também tava aqui. A gente saiu daqui quase umas 2 da manhã. Não, isso foi no dia que você veio aqui pela primeira vez. Que meu pai orou, foi depois. Verdade. Foi no outro final de semana. Aí meu pai fez essa oração, né? Pra que Deus realmente direcionasse a gente para o caminho certo, pra coisa certa. E aí acabou que depois o Bruno foi embora. No outro dia, no domingo, a gente tinha se marcado de conversar. Sim. Se falar, e aí eu aqui em casa pensando, falando, Senhor, mas que o Senhor me dê uma resposta, né? Um louvor, na palavra, alguma coisa para que eu tenha certeza no meu coração, né? O que o Senhor quer, se é exatamente isso que o Senhor quer. E aí... Antes de a gente chegar no domingo, no culto de domingo, aconteceu mais coisas no sábado. Antes de ela me chamar para vir para cá depois do culto dos jovens, eu dormi à tarde. É verdade. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho em que a gente estava na mesa aqui e eu me levantava, a dona Elaine falava, vai lavar as mãos que a gente vai comer. E a Isabela estava do meu lado esquerdo, aí do lado dela estava a dona Elaine e do lado dela estava o pastor Gilson. E a Isabela estava chorando do meu lado esquerdo e eu sabia que a gente estava em jejum, mas eu não sabia por que a gente estava em jejum. E eu falei, por que ela tá chorando? Aí eu falei, vou lavar as mãos, né? Peguei e fui lavar as mãos e tipo, eu tava de frente pra mesa, aí onde a câmera tá, de frente pra cá, e eu saía pela direita e entrava no banheiro pra lavar as mãos, né? E na primeira vez que eu vim aqui, eu sentei naquela cadeira e tipo, não passei dali. Então eu não sabia como era a casa e como tinha as coisas, né? Beleza, aí foi esse detalhe. No culto de jovens, eu me lembro, tipo, aconteceu uma coisa mais diferente pra mim, que tipo, é difícil até de falar porque nem eu compreendo muito bem, de verdade. Eu não compreendo muito bem, então. Mas durante o louvor, tipo, eu tava orando, e eu sempre orava a respeito disso, e ela levantou a mão enquanto louvava. Tipo, eu não sei explicar, é doido, é muito louco, até eu, difícil de acreditar. Mas eu via 2 imagens sobrepostas, tipo, era como se fossem 2 camadas, sabe? E na mão esquerda dela eu vi uma aliança de ouro. Tipo, mas é muito estranho, porque eram 2 camadas, eu via, mas não via, sabe? Eu não sei explicar como. E aí eu comecei a chorar, tipo, demais. E nesse dia à noite, antes de a gente vir pra cá, eu não tinha ido com veículo próprio. E naquela noite o pastor Jesus me chamou pra vir pra cá com eles no carro. E aí começou a acontecer o que ele sonhou a primeira vez. Eu era a 5ª pessoa no carro com eles. E eu era a 5ª pessoa na mesa com eles. Tipo, foi a primeira vez tipo, que tava os 5, né? Exato. E aí começou a acontecer. Aí agora continua do domingo. Isso. E aí, no domingo, pedindo o tempo inteiro, eu tava fazendo as coisas e falando, Senhor, dá um sinal, um louvor, na palavra, seja o que for, né? E foi pro culto, a gente se encontrou lá, né? E aí começou o culto. E aí já Deus falou assim, não, é hoje que é o dia que eu vou falar tudo, vocês não vão ter dúvida de nada. E aí o culto começou e... Tentar não chorar, porque assim, é muito forte. Começou o louvor, o pessoal começou o louvor e começou a tocar a música Promises, só que na versão em português, né?
E aquilo eu falei, não é possível uma coisa dessa, não é possível. Detalhe, a gente tava em jejum e ela começou a chorar do meu lado esquerdo. Sim. A mãe dela tava do lado esquerdo dela e o pastor Gilson do lado esquerdo. Aconteceu exatamente como no meu sonho. E eu não consegui compreender porque ela tava chorando. Porque eu não associei a música como um sinal pra mim. Tipo, aconteceu exatamente como no meu sonho. E aí aquilo, comecei a chorar, eu falei, não é possível, é o Senhor, eu tô entendendo agora, é o Senhor tá falando, né? Tá dando uma confirmação. E aí veio a palavra, né? Nesse dia, no domingo, eu assisti o culto de manhã com os meus irmãos, que eu tava na casa do meu irmão, e eu assisti ele de noite. Eu sabia toda a pregação, tipo, não falou nada comigo, eu compreendi, sim, claro, mas não falou nada, eu só entendi. Mas no domingo, tipo, o bispo pregou, ele pregou foram 3 sequências. Tipo, ele falou da água que saía da rocha, que foi a que Moisés bateu, e ela irrigava Geom, Siloé, e chegava a Cedron. E aí começou a clarear minha mente. Peraí, tipo, são 3 fases. Geom, Siloé, Cedron. E aí ele falava, Cedron é a fase final. Deus pediu para falar que ele já está entregando a fase final, ele está entregando Geom, mas para hoje ele tem Geom, a fase inicial. Ele começou a falar, para hoje ele tem Geom. Então vem aqui na frente, quem quer estar vivendo Geom, porque é para você. E eu fui deslocado para frente, de verdade. E aí eu consegui compreender, Geom era o namoro, Siloé é o noivado, e Cedron, que é a fase final que Deus tinha entregado, assim como no meu primeiro sonho, era o casamento. E aí pra mim foi o aval. E aí eu pedi ela em namoro na igreja no final do culto. E aí chorando até umas horas. E daí, na hora que a gente saiu de mão dada. E lá fora já tava o pastor Gilson, a Dona Elaine tava chorando. E tava o bispo. Porque o bispo tinha falado, né, que... Sim, ele teve um sonho, né? E ele tava conversando e aí ele tava contando exatamente um sonho que ele teve há 4 meses antes de toda aquela situação acontecer. E no sonho ele falava que me via vestida de noiva e eu via na direção dele e perguntava se eu estava bonita. E ele respondia que sim. E tipo, foi esse o sonho. E ele tava contando exatamente isso na hora que eu e o Bruno chegamos pra dar a notícia, né? Que ele tinha me pedido em namoro e que a gente tava começando ali. Pedi a permissão do bispo, da Dona Elaine, do Sr. Gilson e do Victor também. Aí vem uns outros detalhes. Um pouco mais pra frente, o bispo falou que naquele dia que ele pregou a palavra que veio pra mim, não era ele quem ia pregar, sim, era o pastor Rafa. Mas por volta das 2 da manhã, exatamente o mesmo horário em que o pastor Gilson orou por a gente aqui na mesa, Deus falou pra ele que era ele que tinha que pregar. E ele pregou a palavra que foi resposta pra mim. E depois, mais pra frente, no GP em que ela tava também, sim, o César, o líder de louvor, ele falou que a música Promises não fazia parte do setlist deles, porque era uma música nova, eles estavam aprendendo, mas eles decidiram em cima da hora que eles fariam a música. Sim. Era uma coisa pra depois, dali um mês ainda, e eles decidiram que aquele dia 25/9/2022, seria o dia que eles tocariam aquela música. E é isso, de lá pra cá a gente tá aqui, sempre buscando, claro, a direção de Deus, e sempre buscando de Deus, sempre se enchendo de Deus, para que a gente flua dos rios da água viva, para que aí a gente possa derramar respeito, admiração, amor e todas as virtudes do Espírito Santo um sobre o outro. E claro, sempre com os olhos fixos em quem a gente tem que estar. Não um fixo no outro, mas sempre fixos em quem vai adiante de nós, assim como em Deuteronômio 31:8, que é o próprio Senhor. E é isso. Eu espero que a nossa história possa edificar e ajudar muito vocês a crer, a sustentar que Deus, ele dá direção e ele fala de uma forma absurda. A gente só tem que se aprofundar e buscar cada vez mais dele, porque ele mesmo fala que aquele que o ama guarda os mandamentos dele e obedece. Então ele se revelará a quem o busca. Então é o que eu falo para vocês, tipo, se aprofunde da forma mais profunda em Jesus e busque dele primeiro.
E ele vai responder, ele vai dar direção, porque Deus ainda fala. Sim, com E é certeza. isso. Beijo pra vocês Beijo, e pessoal. Deus. Deus abençoe.